Ei, gente, eu tô hoje com a Camila Prats. A Camila, ela é especialista em noivas, ela atua na área de casamentos já há muitos anos. E eu fiz a proposta pra Camila pra gente tirar algumas dúvidas desse mundo das noivas. Obrigada, viu, Camila? Eu que agradeço. Por nos receber no seu estúdio. E aí eu queria saber sobre a noiva atual, essa noiva moderna, né? Como que andam as coisas, assim, de tempo. A gente tem visto que a noiva tá demorando muito tempo para fechar o contrato. O que você acha sobre isso? As coisas mudaram muito, né? E vão mudando ao longo do tempo, não só no estilo de maquiar, mas no estilo de consumo também. As pessoas estão mais imediatistas e isso influencia também na hora das decisões do casamento, de fechar o contrato. Então, assim, antigamente a gente via que era muito comum as noivas fecharem com 2 anos, 1 ano de antecedência, já fechar o contrato de todos os fornecedores. Hoje em dia, às vezes acontece 6 meses, 3 meses, que é muito em cima da hora, assim, né, para tantas decisões. Isso tem acontecido também. E aí muita gente pergunta, né, qual que é o tempo ideal por causa disso? Isso. O tempo ideal seria aí de 1 ano a 6 meses, né? Porque todas as datas precisam ser sincronizadas, então pode acontecer de às vezes um fornecedor que a noiva gostaria muito não ter a mesma data que os outros. Entendi. Então quanto mais antecedência, mais essa noiva vai garantir que ela vai ter todos os fornecedores que ela deseja ali naquele momento. Entendi. Como você trabalha com a imagem da noiva, então é um dos primeiros contratos que ela deve fechar, né? Exatamente. Porque ela deve saber aí, vocês fazem um briefing para poder ver o estilo, vestido, acessórios, né? Exatamente. Eu não faço só uma maquiagem, não é só ir ali e fazer uma pintura no rosto. Tem toda uma assessoria por trás, então assim, tem um trabalho muito personalizado. Então eu sempre gosto de conversar bastante com essa noiva, conhecer o estilo de vida, conhecer a personalidade dela, conhecer a imagem que ela passa pro mundo, né? Pra gente saber qual é a imagem que ela gostaria de passar no dia do casamento. E essa imagem não tá só na maquiagem, existe toda uma composição de imagem. Então o vestido, são os acessórios, como você mesma disse, as joias, né, que ela vai usar no dia. Então tudo isso é muito bem conversado de acordo com aquela noiva. E aí tem todas as noivas chegam perguntando sempre também sobre qual é a maquiagem ideal. Eu falo que não existe certo e errado. Existe sim bom senso, existe uma composição de imagem, e tudo isso a gente trabalha na consultoria que a gente faz ali ao longo dos meses, né? Então, existe também o meu gosto como profissional, que eu sempre levo pra noiva e a gente adequa. Então, assim, quando a noiva chega pra mim com uma proposta que eu acho que é inadequada, óbvio que eu vou dar o meu ponto de vista como profissional, porque foi pra isso que a noiva contratou o meu trabalho, né? Mas eu respeito também a identidade da noiva, a personalidade dela. Então isso a gente constrói. E aí tem noiva que fala, pode usar batom vermelho, por acaso? Por exemplo, tem essa dúvida. Posso ir com o olho muito marcado? E aí eu dou o ponto de vista, assim, por que normalmente, se você for ver o meu trabalho com noivas, são noivas mais clássicas, uma maquiagem mais suave. Existe um motivo para isso, assim, que você vai ver aquele álbum daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e você não vai se cansar se for uma coisa clássica. Então, a noiva normalmente fica com um aspecto mais angelical, então compõe com aquele branco, né, do vestido, com aquela delicadeza de usar uma renda ou não. Isso obviamente vai depender, né, da noiva, mas o clássico ele compõe e não vai ficar uma coisa que você vai olhar e já não vai gostar mais porque você usou uma coisa que estava na moda e não uma coisa mais clássica, mais suave. Agora acontece de uma noiva que ela tem um estilo muito forte, ela tem uma personalidade muito forte. Então é uma noiva aí, é uma pessoa, né, que no seu dia a dia ela tá sempre com um batom vermelho, por exemplo. Ela já carrega aquilo, né? Exatamente. Já é a marca dela. É a marca dela. Então se de repente essa noiva me aparece muito angelical no dia do casamento dela,
ela não vai se reconhecer e nem as pessoas vão reconhecê-la. Então aí, por isso que tem que ter um bom senso, assim, de a gente casar, né, uma maquiagem adequada para o vídeo, para a foto, para toda a composição de imagem, com o estilo daquela noiva que tem que ser muito personalizado e muito casado, assim, sabe? Porque aí entra o penteado, o vestido, os acessórios, o arranjo de flores, né? O buquê da noiva, que aí tem a ver também com toda a decoração. Tem que ser tudo linkado, né? Exatamente. Por exemplo, normalmente a gente vê os acessórios das noivas com cores neutras, né? Porque são cores que você não vai enjoar ao longo do tempo. Mas eu já fiz algumas noivas que a personalidade delas é muito colorida. Então o arranjo do cabelo era colorido, tinha algum arranjo, algum toque assim no vestido com cor, as unhas eram coloridas. Já fiz algumas noivas assim. Mas são noivas que elas são muito seguras de que aquela é a personalidade delas e de que se elas virem aquele álbum daqui a 20 anos, elas não vão enjoar daquilo, porque ali elas estão se vendo naquela imagem. Então por isso que é muito importante esse trabalho, né, como você falou, de briefing, né, de entender a noiva, o que é a essência dela e o que é o momento dela. E ela tem uma oportunidade de se ver no teste, né? Exatamente. Quando ela vai fazer qual que é o prazo que a noiva deve fazer o teste antes do casamento? Olha, cada profissional trabalha de uma forma. O meu estilo de trabalhar é de 30 dias a 20 dias da data a gente faz o teste de cabelo e de maquiagem. Porque se a gente faz com muita antecedência, né, 2 meses, 3 meses, como assim, a gente trabalha com noiva, vê o que acontece, às vezes a noiva não está acostumada com esses detalhes, mas a gente já tem um pouquinho de maldade. Então a gente sabe que a noiva pode mudar de ideia mais próximo da data. Ela é uma pessoa que tá vendo muita coisa de casamento o tempo inteiro, que o emocional dela tá muito alterado. Pele, exatamente. Né? Então assim, tudo isso a gente como profissional também tem que ter um carinho especial justamente para entender esse momento que ela tá vivendo. E se a gente faz com muita antecedência, ela pode mudar de ideia. Então com 30 dias ali, 20 dias, ela já tá mais segura, provavelmente não vai mudar de ideia até lá. O vestido já tá definido, né? Já tá tudo resolvido. Eu gosto de fazer o teste até com todos os acessórios, então ela traz aqui no dia, a gente já faz com tudo. Então ela vai se ver como no dia. É claro que a maquiagem não sai exatamente igual como o teste, mas eu costumo falar, vai ficar melhor, você pode ter certeza, e sempre fica. E me conta do dia da noiva, porque hoje assim, a noiva ela costuma levar as amigas, leva a sogra, a mãe. Qual que é a sua orientação quanto a isso, a levar um brinde, a ter um brinde, né, uma bebida alcoólica, alguma coisa assim, no dia do casamento? O meu atendimento para a noiva é muito personalizado, a noiva fica aqui, o espaço fica exclusivo para ela, eu só vou atender a noiva e os convidados dela que já estão no contrato antes. Então eu não atendo, eu não encaixo ninguém nesse tempo, eu não atendo outras pessoas. Por que eu trabalho dessa maneira? Porque eu acho que fica um dia mais tranquilo. Eu acho que é um dia que a noiva tem que aproveitar, tem que relaxar. Se tem algum problema, é o cerimonial que tem que resolver, não tem que ligar para que ela seja incomodada. Porque até ali todas as decisões que ela tinha que tomar já foram tomadas. Então eu faço com que o dia dela seja muito mais tranquilo. Aqui hoje vocês vão ter um pouquinho da experiência de uma noiva, né? Então ela tem, dependendo do horário do casamento, tem um cafezinho ou tem um almoço. A gente vai ter isso daqui a pouquinho também. Eu gosto de deixar o horário dessa noiva todo sincronizado. Então ela tem o horário para fazer o cabelo, para preparar, ela tem um tempo de descanso. Se tiver banho, ela tem aquele tempo de banho. Se ela for parar para comer, tem um tempo. Então eu faço toda a agenda da noiva. E se as amigas vêm para um brinde, elas já chegam depois? Exatamente. Normalmente, se existem amigas para o brinde, normalmente elas estão sendo arrumadas aqui também. Entendi. Então elas não chegam só para fotografar esse brinde, elas já estão sendo arrumadas aqui e elas têm esse momento de brinde. Agora, qual é a minha ressalva com relação a isso? Eu acho que é um dia que a gente tem que se precaver de
todos os detalhezinhos que pode dar alguma coisa errada. Então, se eu trago as minhas madrinhas, né, pro brinde, tudo, pode ter um ali que vai fugir um pouquinho do controle, e aí pode ter alguma situação desagradável, ou pode atrasar porque empolgou demais com aquele momento do brinde, não entende que aquele dia tem uma agenda a ser cumprida. Solta fotos antes, né, da cerimônia. Solta foto antes. Que noiva que gosta de mostrar a sua maquiagem, seu cabelo antes de chegar na igreja. Isso, e acontece, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então eu sempre converso com a noiva quando chega aqui, porque às vezes ela quer trazer todo mundo, né? Eu falo, olha, é legal você ter esse momento de reunir as amigas e tudo, mas no dia você tem que pensar em você. Então se tem uma amiga muito legal, mas que ela te deixa apavorada, não traz ela pro dia. Então traga pessoas que te deixem tranquilas, porque esses são detalhes que a gente que já viu muitos casamentos sabe o que pode acontecer e o que não. Exatamente. A noiva tá passando ali pela primeira vez, então ela não tem, né, essa noção. E deixa eu te perguntar, o mercado de casamento hoje, a gente sabe que o céu é o limite. Tem 1 milhão de possibilidades para se investir, para poder gastar, para a pessoa estar embelezando tanto a festa, né? A gente vê que hoje as noivas, elas investem muito mais na festa do que na própria cerimônia religiosa às vezes, né? No espaço, na decoração. E assim, eu queria te perguntar por que o valor do contrato da noiva é um valor com custo mais alto do que de uma madrinha. Eu acredito que essa indagação muita gente deve te fazer, não é? Muita gente, muita gente. Todo mundo chega aqui com essa dúvida. Quando a gente fala de casamento, né, desse mercado de consumo, a gente tá falando de sonho. E aí, às vezes, a pessoa acha que existe um abuso nos valores só por tratar de um sonho, porque tem muita gente que está disposta a pagar qualquer valor pelo sonho. Mas, na verdade, o atendimento de uma noiva é completamente diferenciado de uma cliente comum, seja de uma madrinha, de uma formanda ou de uma convidada. Então, o meu valor é diferente, aí cada profissional trabalha de um jeito. O meu valor é diferente porque o tempo na agenda que eu levo para atender uma noiva é muito maior, a dedicação é muito maior do que de uma convidada comum. Os produtos que eu uso para uma noiva também são especiais, apesar de que eu só uso produtos em maioria importados para qualquer tipo de convidada, mas para a noiva eu vou ter um cuidado especial e usar alguns produtos ainda melhores. Além disso, a responsabilidade que a gente tem justamente por trabalhar com o sonho de alguém, por trabalhar com alguém que está com as emoções ali à flor da pele. Eu falo que a gente não é só maquiadora, você tem que saber acarinhar aquela noiva mesmo e ter um cuidado com ela. Então a responsabilidade, o trabalho tem que ser muito mais perfeito, a responsabilidade do atendimento mesmo, e aí eu falo de pessoa, né, é muito maior. O tempo de agenda eu deixo um espaço muito grande assim para ela também, então isso tudo influencia ali no preço, né, no valor. Quando eu falo do dia, né, que ela tá aí com as emoções muito afloradas, por exemplo, já aconteceu comigo de atender noivas e no dia ela tá chorando o dia inteiro porque um detalhezinho ali deu errado. E a gente tem que entender que aquele detalhe para ela é importante. Ainda que não seja grande pra gente, pra ela porque tá tudo muito aflorado. Então, a gente como profissional, eu brinco que eu tô ali como uma psicóloga também, não só como uma maquiadora. Eu tô sempre acalmando aquela noiva, tentando mostrar um outro lado pra ela. Uma coisa que eu gosto muito de conversar com as noivas também é que a parte de perfeccionismo do dia é minha, não delas. Então que elas relaxem. E quem se preocupa com isso tem que ser eu. Porque se alguma coisinha sair do controle, por exemplo, uma flor não saiu do jeito que eu queria na decoração e tudo, pra ela não se prender a esses detalhes. Porque o mais importante do casamento, é o que eu costumo falar com todas as noivas, é o depois. É a vida que vocês vão construir juntos, é como vocês vão chegar em casa. Então, assim, essa parte que entra um pouco de vocês também, né? É a proposta do enlace, né? A gente levar para a noiva, na realidade, essa visão de que ela precisa se preocupar com o ninho, com o canto deles, que é aquela festa, tudo isso é muito importante. A cerimônia, esse momento marca a vida do casal.
mas eles vão efetivamente viver juntos no lar. Exatamente. E esse lar, ele precisa ser cuidado, né? Eu sou de uma época que minhas primas nem sabiam quem seria o namorado, mas já faziam os bordados. Sim. Então já tinha ali toalhas, caminhos de mesa, colchas, né? Isso já ia sendo construído com o tempo, era algo da mulher. Hoje em dia isso mudou. E faz parte do relacionamento a gente ter esse carinho, né, com o nosso par. Exatamente. E entender que tudo isso é importante, sim, mas não é o mais importante. O mais importante é a relação que é construída depois, é a convivência que vão ter depois. Então, quando você tem essa visão, você tem uma imagem mais leve do casamento, da festa, da cerimônia, da produção, e você consegue aproveitar muito mais. É isso que eu vejo. As noivas que estão mais tranquilas com relação a esse detalhe, tiram aquele peso, elas curtem mais o dia, elas curtem mais aquele momento de produção, e aí fica tudo melhor, assim, a lembrança que ela tem, eu falo que o dia vai ser a memória dela, porque o dia vai passar rápido, mas a memória, o sentimento que ela teve naquele dia vai ficar. Às vezes você lembra de um dia, você não vai lembrar exatamente o que aconteceu, mas você vai lembrar do sentimento que você teve naquele dia. Exatamente. Então é por isso que eu tenho um cuidado muito grande de que todas as minhas noivas tenham um dia alegre e um dia com muita paz e com muita tranquilidade, porque é esse sentimento que vai ficar. E falando em dia, a Camila montou pra gente uma mesa de café linda que ela serve para as noivas aqui no dia da noiva e a gente vai continuar o bate-papo lá, né? Vamos lá! Gente, olha que mesa maravilhosa que a Camila preparou pra gente com todo carinho. Obrigada, viu, Camila? Imagina. E ela recebe as noivas aqui no estúdio dela, sim, com todo o carinho, todo o cuidado, a individualidade, né, de cada uma, nos detalhes. E isso é muito bacana nesse mercado, viu? Parabéns! Obrigada. Bom, eu sou do interior. Essa coisa de mesa posta é uma coisa assim que tá na gente. A gente gosta. Interior, você vai pra cozinha da pessoa. Um cafezinho, né? Sempre tem um café e um biscoito. Então você não chega e vai pra sala, você vai pra cozinha. Então eu quis fazer um pouco disso, né, que é meu, pra carinhar a noiva. Então é um carinho, assim, que eu gosto de oferecer pra ela ter esse momento dela também. Então é um tempo que ela pode, se ela estiver com a mãe, sentar, tomar um café, relaxar um pouquinho, conversar um pouquinho com ela, né? Porque essas conversas que eu falo ao redor da mesa, elas sempre marcam um pouquinho a gente. Com certeza, e desligar da correria, né? Exatamente. Então ela tem esse momento, assim, pra relaxar. Então eu sempre converso com ela antes, vejo que ela gosta, né? Pra gente trazer aquele, se for um lanchinho ou almoço, aquilo que ela gosta de comer. Uma coisa mais leve é importante também. É verdade. Né? Ter uma alimentação mais leve, pra ela ficar mais tranquila. Então são vários detalhezinhos que a gente tem que pensar por ela. Isso é verdade, faz toda a diferença, né? Eu falo que tem coisas que a gente sente, a gente não sabe o porquê, mas a gente sente um bem-estar, sente que é gostoso, e aí vem as indicações, né? E aí vem aquele famoso boca a boca, e eu te agradeço muito, viu, Camila, por esse bate-papo. Foi ótimo ter vindo aqui no seu espaço, vivenciar com você esse dia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Fiquem sempre à vontade, a casa está aí aberta para vocês. Obrigada.